Podemos? Ó, hoje a gente então está entrando no capítulo 11, que é o capítulo que o Garcia Rubio vai falar sobre a ressurreição. Mas ele não vai falar assim, como a gente geralmente entende, né? Jesus morreu, ressuscitou. E aí? Isso foi verdade? Como foi verdade? Quais os critérios para identificar se aquele relato jornalístico ele era verdadeiro? Nada disso. Ele vai falar, ele vai botar a ressurreição no seu lugar de origem. Primeira coisa, qual é o lugar de origem dos relatos da ressurreição? As comunidades de pessoas que seguiam o Nazareno. Era isso. É ali, o lugar de origem. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu na vida de contemporâneos de Jesus de Nazaré e que surgiu toda uma oralidade, discursos orais, e que produziram a coesão de uma comunidade. Então, sabe-se que os relatos sobre a ressurreição, eles são muito antigos. Ou seja, na construção literária do chamado Novo Testamento, os relatos da ressurreição são anteriores a todos os outros relatos. Por mais que linearmente, quando a gente pega assim, como é que começa o Evangelho de Marcos? Ele começa assim. Como é que começa a carta aos Gálatas de Paulo? Começa assim. Por mais que você tenha ali na, 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 na redação do texto um certo lugar para a ressurreição, que vem depois de muitas outras mensagens, no caso dos evangelhos, várias histórias de Jesus de Nazaré, várias narrativas, por mais, esses relatos são considerados a origem da fé, chamada fé cristã. Entendem? Ou seja, se não tivesse acontecido alguma coisa que a gente chama de ressurreição, não seria possível nenhum outro relato do Segundo Testamento da Bíblia, nenhum outro. Então, a construção desse Segundo Testamento depende, o alicerce é a ressurreição. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que a ressurreição, ela é um relato pré-paulino. É assim que ele mesmo chama, aliás, é assim que os textos chamam. O que é um relato pré-paulino? É que você conhece muito da ressurreição e da importância da ressurreição e as fórmulas da ressurreição através de Paulo. Porque grande parte das epístolas de Paulo são muito anteriores aos evangelhos. Então, há muitas passagens de epístolas de Paulo que são repetições de dizeres das comunidades nas quais Paulo esteve ou para as quais ele está escrevendo. Então, eram falas comunitárias. Então, primeira epístola aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Romanos, estão repletas de fórmulas sobre a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, sabe? Cristo é a primícia da criação. Por quê? Porque ele ressuscitou dentre os mortos. Sabe, essas falas são falas da comunidade, entende? Então, a primeira coisa, são as falas do Segundo Testamento são antecipadas pelas falas no interior das comunidades cristãs. Então, a primeira coisa que é facílimo de reconhecer aqui, em vários textos, elementos comunitários se repetem na fala sobre a experiência da ressurreição. Essa é a primeira coisa. Primeira coisa a ser dita. Segunda coisa a ser dita. Aconteceu alguma coisa na vida das pessoas contemporâneas de Jesus de Nazaré. Essa é a segunda coisa. Como se deu o acontecimento? Assim, o processo, como saiu da morte e foi para a ressurreição, isso não existe nenhuma narrativa. Que se deu alguma coisa, isso todos os textos dizem. Agora, se deu para quem? Essa é a terceira questão.
Para quem se deu a ressurreição? Entende? Ou seja, para qualquer um. Tava um rapaz que ia trabalhar, tem um chaveiro aqui do lado aqui de casa. E chegou um chaveiro novo. É um garoto novo. E eu pedi para ele fazer 4 chaves de cada chave. São 2 chaves aqui em casa. Ele errou 3 de cada. Entende? E aí, quando chegou o dono lá, o senhor lá, eu mostrei para ele, eu falei, olha, não tá abrindo. Aí, ele chegou pro rapaz assim, de maneira muito educada, e falou assim, por que que você fez sem a minha presença? Aí ele falou, porque ele estava com pressa. Ele falou assim, mas eu já disse que não é para fazer na minha ausência. Aí foi lá, pá, 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 corrigiu, tá tudo certinho. Mas, sabe, esse rapaz que chegou agora aqui, digamos que ele fosse contemporâneo de Jesus de Nazaré, e ouviu falar que tinha um camarada de Nazaré que morreu lá em Jerusalém, depois de uma passagem em Jerusalém, no meio de um negócio chamado Páscoa. Sabe, esse cara ia falar assim: caramba, cara, eu era contemporâneo desse cara, nem sabia dele. Não, mas dizem que ele ressuscitou. É mesmo? Onde é que ele estava? Na Galileia, ali andando. Ah, eu vou dar um pulinho lá. Se ele fosse lá, ele não ia encontrar nada. Entende? Porque todos os relatos da ressurreição deixam claro que a ressurreição acontece para quem o seguia. Entendeu? Então, isso é muito importante. Vamos lá, construção que vocês conhecem. São os soldados romanos tomando conta da tumba de Jesus. Acontece alguma coisa, Jesus sai dali, os caras estão ali dormindo, Jesus vai embora, e aí começa um burburinho. Esses caras não têm nenhuma relação com a ressurreição. O túmulo vazio não disse nada àqueles caras que tomavam conta do túmulo, nada. Ou seja, em nenhum relato da ressurreição, a experiência da ressurreição é para quem não o seguia. Os discípulos de Emaús, que a gente conhece, são 2 seguidores, não são 2 discípulos, né? Chega Jesus no capítulo 20 de João, tá todo mundo cheio de medo, se cagando de medo dentro de um cenáculozinho. E aí aparece Jesus. Paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E só assoprou o Espírito Santo. É isso. Só tinha gente que o seguia. E o texto diz isso. Então, a pergunta que a gente tem que levar a sério. Tudo bem. Para as pessoas que o seguiam, Jesus apareceu ou aconteceu a ressurreição. Então, isso é uma invenção das pessoas que o seguiam? Quarta questão. As pessoas chegaram e falaram assim: vamos inventar um negócio? Vamos. E aí todo mundo fechou um acordo. Esse camarada ressuscitou, ressuscitou. Ou seja, quem viu o filme A Última Tentação de Cristo, né? Está no livro A Última Tentação, né? O nome do livro, do Nikos Kazantzakis. É bem interessante. Jesus foge da cruz. Então ele não ressuscita, não tem experiência de ressurreição. De repente, não sei se vocês se lembram dessa passagem, porque tá no filme, de maneira bem clara. Jesus está passando assim, já mais velho, e vê Paulo pregando. Jesus chega para ele e fala assim: o que você está falando aí? Você está falando que eu ressuscitei? Que eu sou o primeiro dentre muitos? Eu não ressuscitei, não. Eu fui liberto da cruz. Deus me tirou da cruz. E aí Paulo fala assim: vem cá, o que você está falando? Claro que Cristo ressuscitou. E aí começa uma discussão de Jesus com Paulo. Gabi, é muito legal isso. A gente um dia podia ver esse filme. Assim, esse filme tem muitos estudos contemporâneos de teologia. O Nikos Kazantzakis estudou filosofia e se aprofundou em teologia. Então ele acompanhava pesquisas, assim, é muito interessante. Então é um filme repleto de estudos, e ele vai, obviamente, literariamente criando. Mas ele coloca o embate. Jesus fugiu da cruz. Essa é a grande tentação dele.
ou seja, não morrer na cruz, não ser assassinado. Então ele foi liberto da cruz. Aí ele se encontra com Paulo, aí Paulo chega para ele e fala assim: não. Então, se você saiu da cruz, você não é o Cristo verdadeiro. Porque o Cristo é ressuscitado pelo Pai. Aí ele fala assim: mas eu sou o Cristo. Aí ele fala assim: você não é. Você é um covarde. Aí Jesus começa a gritar com ele. Ele falou assim: não interessa. O povo precisa da ressurreição. Entende? É a discussão do livro. A gente poderia criar essa hipótese. Então a comunidade se reuniu, todo mundo criou uma história e falou assim: não, acabou. A partir dessa história, então, todo mundo tá fechado? Tá fechado. Vamos passar esse negócio adiante. Entende? Isso, os relatos não dizem isso. Esse autor usa a palavra grega, que é utilizado para falar quando Jesus se revela na ressurreição, ou se manifesta, o verbo revelar ou manifestar. A expressão que aparece nos textos de Paulo, assim como aparece nos evangelhos, é a palavra grega osté. Tem várias palavras em grego para você falar que algo se manifestou. Várias, 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 várias. Esse autor, ele diz uma coisa que os outros autores também mostram. Quando você pega a Bíblia judaica, que é a Tanar, e você vê como a tradição judaica traduziu os seus livros para o grego, é uma edição chamada Septuaginta. Não sei se vocês já ouviram falar. A língua hebraica quase que se perdeu por causa no período em que Israel, depois do exílio da Babilônia, teve um período ele que foi submetido pelos romanos e pela cultura grega, chamado helenismo. Então, houve uma dissipação de judeus e judias por vários lugares no Oriente Médio, fora do Oriente Médio, e quase houve a perda do idioma hebraico. Quase. O que eles fizeram? Muitos judeus e judias não sabiam mais hebraico. O que eles fizeram? Traduziram para o grego. Essa tradução ela é importante para entender como que os judeus antigos eles interpretavam palavras em hebraico a partir do idioma grego. Como houve essa correlação? Quando você pega essa Bíblia judaica, quando você tem os textos dos profetas, quando você tem Deus se manifestando para Moisés no episódio da sarça ardente, usa-se a mesma palavra dos evangelhos e das epístolas paulinas, osté, a mesma, de propósito. Porque essa é uma expressão que se usa, manifestação, que não tem nenhuma relação com a minha interioridade. Não se manifestou para mim, porque eu imaginei, manifestou para mim, porque eu conjecturei, porque eu pensei. Não. Se manifestou a mim e não por mim. Então, essa palavra, ela deixa claro que a ressurreição é um acontecimento, entende? E, portanto, não é um acordo coletivo ou um produto da interioridade humana. Então, a palavra já indica isso. Olha, eles podiam escolher várias outras palavras, escolheram essa palavra e se repete. Então, assim, alguma coisa se deu. Mas se deu para quem o seguia. Aí, Gabi, entende? Isso retira da ressurreição a pretensão que nós às vezes temos de perguntar pela ressurreição a partir de critérios modernos. Quais são os critérios modernos? Você tem um ponto de vista neutro? Não. Você tem um relato jornalístico? Não. Você tem testemunhas oculares que não faziam parte do grupo dele, dos seguidores de Jesus Nazaré? Também não. Nada disso você tem. Você só tem uma informação. Esse acontecimento, ele se dá para pessoas que seguiam esse homem pela sua fé, só. Só isso. Só isso, nada mais.
Então, a partir desse dado, ou seja, é um acontecimento que ele não é inventado pela fé, ele se dá para uma vida de fé. É diferente. Ele não é inventado pela fé, ele se dá para uma vida de fé. Entende? Então, é aí que está a chave. Não é uma invenção minha. Entretanto, fora do eixo da fé, você não tem nenhum elemento que você possa dizer qual o sentido desse acontecimento. Nenhum elemento. Nenhum. Tá havendo uma guerra agora no Oriente Médio? Tá havendo Ucrânia e Rússia? Tá, sim. Isso depende de que a gente siga o Putin? Também não. Netanyahu? Também não. Entende? Entretanto, há acontecimentos que dependem de que a gente siga alguma trilha existencial para que ele possa se revelar. Por exemplo, muitos autores fazem essa comparação. Como é que a gente compreende esteticamente certas obras de arte? Não é lendo o crítico. Eu posso ler muito crítica de obra de arte, mas tem alguma coisa. Eu tenho que me colocar numa certa experiência, num certo lugar, para o qual a arte me fale. Tem experiências que eu tenho que me colocar num outro lugar, a partir do qual o significado daquele acontecimento se revela. Uma vez, eu estava numa roda com músicos. Eu não sou músico, não entendo porra nenhuma de música, sei uma coisinha ou outra. Talvez eu conheça alguns filósofos que pensaram questões de música, sim. Isso é verdade. Mas eu estava vendo pessoas que dão aula com essa partitura, com esse tudo, com essa criação musical. Eu não conheço nada. Mas sabe o que que é nada? Cara, de repente eu estou percebendo que as pessoas estavam falando palavras que eu sabia o que eram e eu não estava entendendo nada. Mas eu conhecia todas as palavras e eu não entendia nada. E eu cheguei para as pessoas e falei assim: caraca, eu já estudei alemão. Não sei alemão, mas estudei alguns anos da minha vida. Eu estudei francês, estudei hebraico, eu estudei grego, estudei latim. E eu não estou entendendo porra nenhuma. E está tudo sendo falado em português. E aí os caras viraram e falaram assim: cara, você tem que ser minimamente músico para entender o que a gente está dizendo. Mas eles não estavam usando palavras que eu não sabia. Eles estavam falando de uma experiência que eu não tinha. Entende? Vou repetir. Eles não estavam falando nenhuma palavra que eu não sabia. Eles só estavam falando de uma experiência que não tinha nada a ver comigo. Então, por mais que eu entendesse as palavras, pudesse reproduzi-las, eu não tinha nenhuma relação com o significado daquilo. Nada daquilo se revelava para mim. Nada, mas é literalmente nada. Entendem? Isso abre para a gente uma outra possibilidade de dizer o seguinte: a fé, como diz Rudolf Bultmann, grande teólogo protestante do século XX, a fé é um processo compreensivo. Entende? A fé, ela te abre para a manifestação de certas experiências e significações. Então, eu não consigo falar da ressurreição fora de duas palavras: experiência e fé. Eu não consigo. Ela não é um dado objetivo, mas também não é um dado subjetivo. Ela é uma experiência específica que se revela para a fé. Aí vocês podem ficar achando que eu estou viajando muito. Não estou viajando muito. Não é assim. Qualquer assunto nosso, temas que fazem parte da nossa experiência vital, o entendimento desse tema, quando você conversa com alguém que tem uma relação vital com aquilo, o entendimento é um. Se você conversar com alguém que saiba até, entenda as palavras, estudou um pouco, mas aquilo não faz parte aquilo não faz parte da seiva da sua vida. O entendimento é zero. Ou sabe falar, mas você percebe que a conversa não revela nada.
Então, olha o que que esse cara está dizendo, que é bem básico. A gente tem que saber que aconteceu algo de fato, mas a significação desse algo se deu para um caminho de fé. Isso não é invencionice, não é invencionice. Isso significa que existem experiências de conhecimento que elas são de cunho existencial e não somente objetivo. Conhecimento histórico, conhecimento factual, conhecimento jornalístico. Existem conhecimentos que não são dessa ordem. Vou usar mais um exemplo. Não sei se eu contei, se a Gabi se lembra, a Patrícia já deve ter ouvido. Há muitos anos eu estava na UERJ, quando a UERJ fez um encontro nacional de rezadeiras. Ontem eu citei rapidamente, né, a questão das bruxas, rezadeiras e tal. A rezadeira. E, cara, as rezadeiras, a maior parte analfabeta ou semi-analfabeta, velhas, com aquele conhecimento que é passado oralmente, que não é passado para qualquer pessoa. São pessoas que têm que ter relação com aquilo. Cara, é muito louco. Como é que você sabe? Como é que você passa um conhecimento? Quem é que tem a possibilidade de receber esse conhecimento? As rezadeiras, elas se identificam quem consegue ou não receber, quem consegue aprender. Isso acontece. Eu conheci um indígena do Centro-Oeste brasileiro, eu estive com ele em 2020, em fevereiro, antes da pandemia, num evento em São Paulo que eu ajudei a coordenar as mesas do evento e dei uma conferência no final. Cara, esse era um cara rezadeiro, ele era raizeiro. E ele disse para mim assim, ó, ele disse para todo mundo, vocês brancos querem aprender a sabedoria das raízes e das plantas. E às vezes querem pagar. E eu gosto de falar para vocês. E eu rio muito de vocês. Porque eu posso ensinar, vocês não conseguem aprender. Aí a sobrinha dele, que estava dando a palestra, uma indígena, falou o seguinte: raizeiro só fala para raizeiro. Porque quem não tem o dom de ser raizeiro não entende o conhecimento de um raizeiro. Aí, Gabi, Solange, olha só que loucura. Ele disse, eles mostraram vídeos lá, tá? O que eu estou dizendo estava ali documentado. Tinha fotos e vídeos. Tinha uma menina, uma mulher que estava com câncer, metástase, estado terminal, num hospital, perto da região onde eles vivem, agora esqueci onde é, Mato Grosso, não me lembro. E aí, essa moça frequentava a tribo. Não sei se ela era antropóloga, alguma coisa. E ela era muito querida pelo grupo. Aí o pajé fez um ritual lá com fumo e escutou dos ancestrais que aquilo tinha cura e que tinha que passar para o raizeiro. O raizeiro recebe do pajé, portanto dos ancestrais, a missão de ir lá para fazer, aí, ó, a bruxaria, para fazer o remédio para ela. E ele, isso, olha, as imagens são impressionantes, mas ele falando é mais bonito. Ele disse que ele foi para a floresta e ele começa a conversar com as plantas e as árvores. E as folhas e as raízes vão falando com ele. E ele diz que começa a ter brilhos, e o brilho tem um jogo de intensidade que são as respostas, e ele sabe a resposta. E ele sabe a proporção de cada planta. E ele leva, macera as plantas com a proporção específica, que não tem nenhum livro que diz. É ele e as plantas. E aí ele cria uma espécie de suco daquilo. E ele sabe quanto que tem que ser dado e o tempo. E aí ele leva para essa moça. E lá tem um mecanismo legal que diz que se a pessoa, a família, aceita esse tipo de medicinas consideradas alternativas, sobretudo indígenas nessa região, elas, o representante dessa etnia pode ir lá aplicar. A família disse que sim, e ela foi lá. E a enfermeira disse assim: o rapaz foi, a enfermeira falou assim: olha, ela não vai durar até amanhã. E viu que ela estava com uma cruz assim no pescoço, bola, uma bola preta.
e ela vai tomar 200 ml de 2 em 2 horas até amanhã. Depois ela vai tomar 200 ml de 3 em 3 horas até acabar essa garrafa. Daqui a 3 dias ela não está mais aqui. Ela volta para casa. Gabi, ninguém me contou. Tinha um vídeo. No vídeo tinha o processo dela, tá? Mas a foto da bola preta, a foto, não tinha o vídeo, tinha a foto. Cara, 3 dias depois essa mulher tá em casa e tem um depoimento dela. E aí a sobrinha, que era palestrante, chamou o tio, porque ela contou a história. E o tio, era um indígena, cara, um cara que vive no meio do mato, o cara falava pouco assim, mas ele ria bastante e dizia: vocês querem comprar o nosso conhecimento. Nem para quem é dos nossos eu posso ensinar, porque não é todo mundo que pode aprender. Aí ele diz: um raizeiro só passa o conhecimento quando reconhece outro raizeiro. Entende? O que eu estou querendo dizer é pulando, volto para o UERJ. As rezadeiras foram lá. A faculdade de medicina queria transformar aquilo ali num conhecimento tipo, que todo mundo pode ter, transformar aquilo ali, como fazem mesmo com ervas medicinais indígenas, né? Transforma aquilo na indústria farmacêutica nossa. Eles foram lá, foi uma equipe da medicina. As rezadeiras falaram: não, a gente não vai ensinar, não. Não. Para vocês fazerem o que vocês fazem, não. A gente não vai dar palestra sobre o que a gente faz. Vocês querem saber o que a gente faz? Leva a gente para os doentes. E a gente vai saber se a gente pode ou não curá-los. Gabi, levaram para o Pedro Ernesto várias rezadeiras. Os familiares, pacientes que se colocaram à disposição, elas fizeram tipo um experimento. Cara, elas fizeram miséria lá. Isso tem que estar documentado. E não ensinaram que ervas usam, qual é a relação entre a palavra da reza e as ervas, a quantidade de água para cada planta. Fala, não vamos ensinar, porque não é assim. Elas estavam dizendo, vocês estão de fora. Esse é um conhecimento que tem que estar dentro. Vocês vão ver que algo vai acontecer. E aconteceu, de fato. Melhoras, curas, isso aconteceu. José Flávio Pessoa de Barros, antropólogo e biólogo, professor da UERJ e da UFRJ, foi meu amigo, morreu em 2011, antes de eu passar no concurso da UERJ. José Flávio era babalorixá, ele fez pesquisas com Pierre Verger, era um cara muito conhecido, muito conhecido. Queriam fazer um evento sobre psiquiatria e religião e chamaram o José Flávio, que ele era muito conceituado. O José Flávio falou assim: olha, já dei muita palestra para medicina, para não sei quem e tal, sobre conhecimento africano. Ele era especialista em fitoterapia africana. Então ele ia para a África aprender com os fitoterapeutas de lá. Ele tinha os últimos livros dele era sobre as ervas na África e tal. Era um cara muito estudioso. A esposa dele até a viúva até hoje é minha amiga. Esse cara chegou e falou assim: olha, fulano, não vou fazer isso não. Você vai me levar ao hospital dia, pessoas que têm problemas psiquiátricos. Eu vou levar o jogo de búzios e eu vou fazer o que o jogo diz. O jogo diz: eu vou pedir o seguinte, a gente vai lá para o nosso barracão, nosso terreiro, Cachoeira de Macacu, e eu vou fazer as ervas, os banhos, e a gente vai mostrar qual a relação desse conhecimento com a saúde deles. E vocês pegam o método de vocês, o método quantitativo, para ver a importância dessas práticas terapêuticas. Dito e feito, Gabi, eu não conhecia essa pesquisa. Quando ele morreu, um ano depois já estava na UERJ. Eu fui chamado para falar no evento de homenagem a ele. Gabi, o antigo chefe da psiquiatria que o convidou para fazer isso, levou um gráfico. 94% dos pacientes que aceitaram esse tratamento foram lá. Foram lá. E o jogo tinha acusado que eles teriam melhoras
ou tiveram melhoras radicais que diminuíram o tempo do tratamento deles alopático tradicional, ou tiveram alta. Mas por que o Zé Flávio não chegou lá e deu uma palestra? Porque esse é um tipo de conhecimento que você tem que estar dentro. Você não fala de fora, você tem que estar dentro. Então, o que esse autor e outros autores dizem é: ressurreição, você não fala de fora. Ressurreição, você tem que falar de dentro. É um acontecimento que vem a você, não vem de você. Mas você não pode estar fora. E esse fora diz respeito a um caminho de fé. A ressurreição só se deu para quem fazia um caminho. Ela não se deu com quem não fazia um caminho. Então, esse dado é imprescindível para entender. Por quê? Aí agora vem, Gabi, vem os dados das escrituras. Em todos os relatos, só há dois aspectos que marcam o modo como a comunidade cristã fala sobre a ressurreição. Dois aspectos nos textos. O primeiro deles, o túmulo vazio. O túmulo vazio em todos os relatos não gera nenhuma relação com a ressurreição. Pelo contrário, produz medo. Ou seja, os relatos do túmulo vazio, Maria Madalena, ela não chegou e falou assim: caraca, ele está vivo, ressuscitou. Nada disso. Ela teme. Entende? Então é unânime dizer o seguinte: olha, o túmulo vazio não tem relação com a ressurreição enquanto experiência. A revelação do significado disso que se chama ressurreição. Não. O túmulo vazio só foi interpretado a partir da ressurreição, a partir do segundo elemento, que é o elemento decisivo dos textos. Essa ideia que eu falei anteriormente, aparição. Aí, Gabi, você fala assim: os evangelhos, claro! Jesus apareceu para Maria Madalena em todos eles, tá? Para o discípulo amado, junto com Pedro e Maria Madalena, no Evangelho de João, né? Ou apareceu para Paulo, ele era Saulo. Apareceu e falou: por que você me persegue, meu camarada? Aparição. Nos 4 evangelhos que nós temos e nos outros textos, não há unanimidade, inclusive do lugar onde se deram as aparições. Foi onde? Foi na Galileia? Foi em Jerusalém? Foi em Tiberíades? Ou seja, isso não é texto de jornalismo. Entende? Os textos se contradizem. Ou seja, a construção literária desse acontecimento não bate. Mas isso, a pergunta é: isso é um argumento contrário à ressurreição? Não, não é. Isso é um elemento decisivo. Primeiro, ninguém sabe o processo da ressurreição. Ninguém. Todas as pessoas só experimentam o acontecimento da ressurreição. Primeira coisa. Segunda coisa, o significado da ressurreição. Olha essa, Gabi, isso que é muito importante. Ele não é dado por uma doutrina ou uma teoria. Nada diz qual é o significado. Ele é dado nos textos pela transformação das pessoas que o experimentaram. Vamos falar de maneira muito básica. Todo mundo estava se cagando de medo. Por exemplo, o Evangelho de João. Acontece alguma coisa que as pessoas vão para a rua. Entende? Segundo as tradições cristãs, quase todos os apóstolos morrem crucificados ou assassinados de algum modo. Isso é a tradição, que faz parte dessa construção. Para dizer uma coisa óbvia, outros evangelhos não canônicos, que Pedro teria pedido para morrer de cabeça para baixo, Pedro morre e Paulo morre crucificados, mas Pedro, alguns textos dizem Paulo, teria dito que não é digno de morrer de cabeça para cima como Jesus. A tradição diz que teria sido Pedro. Por quê? Porque não era digno de morrer como Cristo.
Sabe isso? Isso é uma construção do século segundo. Para dizer o quê? No século segundo, Gabi, a gente pode um dia ler, tem um autor chamado São Justino de Roma. Ele era filósofo, se converte ao cristianismo. Então ele pega a era dos apóstolos aí, dali, ó, aquela era apostólica. E ele escreve para o imperador romano para falar da perseguição gratuita aos cristãos. Ele tem um texto chamado a Segunda Apologia de Justino. Pequenininho, deve ter 15, 16 páginas. E lá ele vai responder uma questão muito doida. Ele vai responder uma acusação dos romanos de que os cristãos são suicidas. Porque os cristãos não tinham medo de morrer quando os romanos os capturavam. Então eles começam a dizer, pô, mas isso é uma merda de religião. As pessoas querem morrer. E ele vai dizendo que não é isso. Que a morte para eles foi vencida. Porque Jesus venceu a morte. E que é muito importante para eles servir a verdade. Então, quando perguntados se eles são cristãos, mesmo sob o preço da morte deles, eles deviam dizer somos. E morrerem com alegria. Por quê? Porque eles não fugiram da verdade. E Cristo venceu a morte. Então, Gabi, olha só. A estrutura literária de todo mundo que seguia Jesus até a ressurreição é medo. O que vem depois é alegria em morrer. Morrer crucificado, morrer na cova dos leões, morrer, né, junto à pira de Nero, né, para festival de morte, de assassinato de cristãos. Cara, como isso acontece em seguida? Então, tem um dado histórico ali. A ressurreição, ela transfigura o modo de vida daqueles que seguiam o crucificado. Se a gente quer saber qual o significado da ressurreição, a gente tem que também olhar qual a transformação foi experimentada por aqueles e aquelas que o seguiam. Entende? Você não consegue divorciar. Então vamos lá. Hoje é só uma introduçãozinha. Semana que vem a gente vai ver o resto. Primeira coisa, que palavra é usada para fazer a ressurreição? Essa é a primeira palavra. Primeira questão. Ressurreição é uma palavra em português, né? É uma tradução latina. Qual a palavra que é usada nos evangelhos para falar ressurreição? Ressurreição é uma palavra grega, anástasis, que era usada para várias divindades gregas. Por exemplo, Dionísio. Dionísio, a divindade Dionísio, nasceu de uma mulher, uma mortal, com Zeus, Semele e Zeus. De repente, Hera, que era a grande companheira divina de, de Zeus, fica com ciúme, filha da puta, e manda os titãs trucidarem o pequeno Dionísio. Deixa eu só falar com o Tomás aqui só um instante, que ele tá me enchendo, só um pouquinho. Eu tenho que buscá-lo. Cara, coisa de pré-adolescente, né, cara? Foi fazer um trabalho, não sei aonde, a mãe não conseguiu buscar, tá dando uma merda. Pelo amor de Deus, dizer, vem me pegar. Aí eu falei que já tá acabando aqui. Mas, então o Dionísio vai lá, os titãs trucidam o Dionísio, aí tem várias versões. Numa delas, Zeus pega o coração dele, bota na coxa e o ressuscita. Anástasis. O ressuscita. Entende?
Adonis ressuscitado. Então, peraí, o que significa ressuscitar? A palavra grega utilizada para falar de Jesus. Literalmente, colocar-se de pé, só isso. Erguer, só isso. Então é interessante que essa palavra, que muito conhecida entre os gregos, ela é escolhida para falar desse fenômeno. O que acontece com esse camarada que morreu assassinado numa cruz e toda a teologia, as teologias que a gente viu, né, nas últimas semanas, a tentativa de dar sentido àquele negócio, aquele absurdo, esse camarada colocou-se de pé. Essa é a palavra que é escolhida. Mas como ele foi colocado de pé? Entende? Para algumas tradições, como ele se colocou de pé. O que significa vencer a morte, segundo Paulo? Porque foi assim que Paulo viu. O Paulo entendeu ressurreição como colocar-se de pé diante da morte, portanto, a vitória sobre a morte. Daí a frase dele: em Cristo somos mais que vencedores. Você vence a morte. Então, é um colocar-se de pé diante da morte. Entende? A gente vai ver semana que vem que tem muitos significados nas teologias o que é esse colocar-se de pé diante da morte. Mas o que acontece ali é um pouquinho diferente. Não é meramente uma teimosia de Jesus diante da morte. Não é isso. É que os relatos mostram que quando ele aparece dentro de um esquema totalmente judaico, totalmente judaico. O mais caricato dos esquemas é ele aparece corporalmente. Ressurreição é um fenômeno corporal. Em outras palavras, não existe ressurreição do espírito. Não existe ressurreição da alma. Ressurreição é um fenômeno corporal. E os evangelhos todos são unânimes. Ele quer mostrar-se corporalmente. Ele quer. Toca em mim, no evangelho de João, né? Para Tomé. Não é isso? Come e bebe com os discípulos de Emaús. Não é? Então, corporalmente. Essa é a primeira coisa. Pergunta o que é, na literatura judaica, corpo. Por que é que corpo tem uma centralidade tão grande para a tradição de qual veio Jesus? Resposta que é unânime. Qualquer pessoa que estude isso vai dizer, qualquer. Porque na tradição judaica, o ser humano ele não é compreendido por partes. Não existe a parte corporal, a parte espiritual, a parte psíquica. Não existe isso. Na tradição judaica, você é uma totalidade, direcionada de diversos modos, para cima, para baixo, para os lados. Ou seja, o ser humano é um todo multidirecionado. É isso que ele é. A palavra corpo geralmente é a palavra usada para falar totalidade. Essa totalidade ela pode ter milhares de significados, mas milhares. Milhares. Entende? Mas uma coisa a gente sabe, que a ressurreição corporal, diz esse autor, diz o Leonardo Boff, é uma galera enorme, ela tem uma indicação nos relatos. O amaldiçoado é o ressurreto. Porque não é um fantasma, que é o significado da ressurreição, não é uma alma desencarnada. É um corpo histórico que se manifesta para dizer o mesmo que foi abandonado na cruz é o que ressuscita e, portanto, traz um outro modo de vida. É esse. A identidade entre o crucificado e o ressurreto é marcado pela noção de corpo.
Vocês acharam que eu estou viajando? Aqui atrás de mim, agora a minha casa está quase completa, só falta uma coisa. Ontem eu recebi quase tudo aqui em casa. Quase tudo, até a mesinha que eu estou agora aqui com vocês. Aqui atrás eu coloquei um livro do Karl Rahner, chama-se Sentido Teológico da Morte. É um texto que eu li há muitos anos, que é sobre a relação entre morte, corpo e ressurreição na vida de Jesus. Por que que a ressurreição ela se dá no corpo? Se vocês quiserem um outro livro bonito sobre isso, é Creio na Ressurreição do Corpo, de Rubem Alves. Mesma teologia. Lindo, parece que é um livro de poesia. Porque a ressurreição ela é corpo. Tanto Rubem Alves, quanto Leonardo Boff, quanto Karl Rahner, quanto esse autor, o Alfonso Garcia Rubio, eles vão dizer de formas diferentes a mesma coisa. O corpo mostra o ser humano situado no conjunto da criação. A tradição judaica nunca retirou o ser humano da totalidade da criação. Nunca. Isso significa que quando o corpo é a marca central, é o elemento antropológico central dos relatos da ressurreição, é que não se consegue compreender a ressurreição sem que a totalidade da vida no meio da criação seja ressignificada. Se não tiver o caráter relacional, situativo do corpo, não há ressurreição. Por isso a ressurreição ela não prova que existe uma vida depois desta vida. Não é isso. Os judeus já achavam isso. Isso já não era uma questão para a tradição judaica. Entende? Desde o século III a.C., essa crença na imortalidade da vida que veio dos gregos para os judeus, isso já era uma questão tranquila. Não é isso. A gente está falando de um camarada que morreu assassinado, morreu amaldiçoado pelo Deus da sua tradição, que a gente viu isso semana passada. E, de repente, acontece esse fenômeno chamado ressurreição. E as pessoas começam a dar as suas vidas por aquilo. E ao invés de interpretar Jesus como canalha, começam a interpretá-lo como Cristo. Tem alguma coisa que acontece ali. Ao invés da fuga, a doação. Ao invés do embotamento, a expansão. Entendem? Então, uma coisa é certa: a ressurreição do corpo conecta o ser humano com a totalidade da criação. Daí Paulo conectar, primeira epístola aos Coríntios, ressurreição com Cristo será tudo em todas as coisas. Como assim? Como assim? Em outras palavras, daí o corpo ressurreto ser uma experiência antropológica e cosmológica. Chama-se isso ultimamente de antropocosmocentrismo. A ressurreição é um acontecimento antropocósmico. A vida da ressurreição, ela diz respeito à sua relação com a totalidade da vida. Então não é um prêmio de um indivíduo, é a relação da gente com o todo. Karl Rahner diz exatamente o seguinte: quando o credo cristão diz que Jesus morre e vai para a mansão dos mortos, que é o inferno, quando Jesus, diz ele, assume o submundo dos mundos, significa que a ressurreição traz a totalidade da vida para a vida e não uma parcela dela. E aí ele continua: porque foi o corpo que ressuscitou e não um espírito sem lugar, sem relação, sem condicionamento, sem história. Todos os relatos da ressurreição, as pessoas que reconhecem Jesus, que muitos deles não reconhecem primeiramente. Maria Madalena acha que ele é um jardineiro. Você lembra?
Os discípulos de Emaús acham que estão falando com um camarada que não tinha nenhuma consciência do que tinha acontecido depois da Páscoa judaica. Tá falando, você não ouviu falar? Acharam que ele era um forasteiro. Mas todo mundo que o reconhece, reconhece naquele corpo a sua história. A ressurreição, ela diz respeito à totalidade da história dentro da totalidade das histórias. Rubem Alves diz: Jesus, a ressurreição é a história de um homem que assume todas as histórias do mundo. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, vou parar por aqui para dizer o seguinte: a gente está diante de um relato que não é um relato histórico no sentido factual. A gente está dizendo há um acontecimento transformacional que é dado por isso que são as manifestações, as aparições, e que a linguagem que diz isso excede esse campo nosso de falar das coisas. Mas foi verdade, isso aconteceu mesmo? Quem viu? Quem testemunhou? A gente está falando de acontecimentos que dizem respeito a um campo específico da condição humana, a fé. E as palavras, os conceitos, as categorias, os esquemas mentais, eles vão ser usados do tempo de Jesus para falar de algo que excede o campo meramente conceitual, categórico, doutrinário. Entende? Para terminar, tem um autor, filósofo protestante, que é o Paul Ricoeur, morreu há alguns anos, século XXI já. Ele é um camarada que escreveu muita coisa sobre a relação entre interpretação e Bíblia, cristianismo, mas ele escreveu sobre muita coisa. Mas essa parte dele com o mundo bíblico é estudada por muita gente até hoje. Ele diz uma coisa muito boa, ele fala assim: só se consegue falar do que é decisivo para a fé por símbolos. E ele fala assim: um símbolo não é uma linguagem diferente da verdade. O símbolo, ele não fala de coisas que todo mundo consegue constatar. O símbolo, ele não fala de mentiras que agradam a nossa alma. Ele fala: símbolos dão sempre o que pensar. E ele diz: em todos os relatos decisivos da fé, você sai dos conceitos objetivos e entra no universo infinito dos símbolos. Entende? Ou seja, a gente não está falando de qualquer linguagem. A gente não está falando da linguagem árida de um químico. A gente está falando de uma linguagem que nasce daquilo que excede as categorias do nosso entendimento, mas que a gente fala porque a gente está querendo dizer a significação disso para a visceralidade do nosso caminho. Entendem? Entenderam onde a gente quer chegar? Por isso que é um tema de significação infinita. Sim, mas não é uma ficção e nem invencionice. Entenderam? A significação é infinita, mas não tem viagem na maionese, nem invencionice. A gente está falando algo que se dá para a fé e que não é uma invenção do sujeito. E quanto mais a gente entra, mais significado se expõe. Mas aconteceu alguma coisa? Claro, se não tivesse acontecido, nada teria se transformado. Mas o que se deu a partir desse acontecimento? Um universo de infinitas significações. Porque a gente está no campo, como diz o Rubem Alves, onde os corpos se fazem símbolos. Expressão do Rubem Alves. Onde os corpos se fazem símbolos. Entendeu? É o campo do excesso. Não é o campo da aridez. Semana que vem eu vou mostrar várias teologias da ressurreição.
Umas de caráter mais ético, mais político, outras de caráter de interiorização, outras de manipulação ética política, outras de controle das mulheres, dos homens. A ressurreição ela vai fazer assim, interpretações moralistas da ressurreição. Entende? Interpretações que, como por exemplo, aqui a do Leonardo Boff, a ressurreição, ele diz, como é que é a expressão que ele usa, bonita pra caramba? A ressurreição, ele usou recentemente isso. Ele não é perversão, não, ele usou uma palavra bonita. É a insurreição na evolução. Olha que expressão linda. A ressurreição é a insurreição na evolução. Entende? Então, isso vai dar margem para uma infinidade de teologias. A questão, de novo, não vai ser a objetividade do que está sendo dito, mas vai ser a pergunta: quem os nossos corpos estão se tornando? Entendeu? Porque foi assim com quem seguia Jesus de Nazaré quando aconteceu a ressurreição. Quem eles se transformaram? Saíram do casulo e foram para o mundo? Assumiram os crucificados e morreram nas cruzes? Ou criaram cruzes e mataram outros corpos? Entendeu? A pergunta vai ser pelo corpo e não pelo futuro da alma.